terceira pergunta. Gostaria de saber até que ponto posso usar de regras com minhas filhas, ao ponto de elas terem entendimento do que é bom a ela ou não. Os valores morais, a criança não nasce sabendo disso, a criança aprende isso. E principalmente os valores morais, a questão da cultura, a questão da forma de ser, do que é bom, do que é ruim, do que é certo e errado, vai ser muito mais a questão dos exemplos dos próprios pais. Então os pais têm que se policiar muito, principalmente nessa primeira infância da criança, em dar os exemplos, porque é aí que a criança principalmente vai imitar alguns comportamentos. Então a criança ali com essa idade entre 1 e 7 anos mais ou menos, uma das grandes fontes de aprendizado dela é a imitação do seu contexto. Então, além das regras e limites, até antes disso, é interessante a postura e as formas como os pais interagem no seu contexto na presença da criança. Então ali ela vai aprendendo esses valores, tendo esses valores, as regras, os limites vão aparecer, porque a criança ainda não tem planejamento, ela não tem atenção dirigida, ela não tem uma memória ainda desenvolvida, ela ainda não tem essas questões desses valores, ou principalmente o discernimento nessa idade de certo e errado. Então esse discernimento, o que vai trazer o pai e a mãe dentro da historicidade que ele teve de vida também. Ele já sabe, já teve as vivências do que ele acha que é correto e do que ele acha que não é correto. E tome cuidado, o que é correto para mim, às vezes não é correto para você e vice-versa. Por isso que cada um é singular, cada um tem o seu valor social, né? Seus valores morais. Isso é tudo construído dentro da historicidade da criança. Não vai aprender tudo com 1 ano, não vai aprender tudo com 2, não vai aprender tudo com 20. A gente vai sempre se transformando. Mas principalmente nessa primeira etapa aí de vida, nessa primeira infância, a postura, a forma como os pais interagem no seu contexto e os valores que eles vão trazendo dentro da historicidade de vida deles é bastante importante para o desenvolvimento e até determinante para o desenvolvimento dessa criança. Então, você trazer esse discernimento do que é certo e errado é muito dentro das regras e dos limites. Então, assim, toma cuidado, a criança ainda tem muito desejo primitivo, aquele desejo instintivo. Então ela vai querer fazer coisas que você sabe que não é o contexto ideal, que não é a hora certa e que também não é o dentro da possibilidade tanto do contexto de vocês como dentro da idade dessa criança. Então essas regras e limites, quem vai pautando as necessidades são os pais, a escola, quando elas começam a ter a escolarização, e ela vai entendendo, vai interagindo, é uma interação de transformação dos seus desejos dentro da realidade. Pensa sempre assim, a criança ou o próprio ser humano ele não consegue se resolver por si próprio. Ele precisa interagir no meio, transformar o meio para que esse meio transforme ela. E a criança ela ainda não tem a capacidade de transformar o meio. Quem transforma o meio são as suas mediações, principalmente o pai e a mãe. Avós, tio, tias, quem tiver ali, os cuidadores que estão permeando esse contexto da criança. Então transforme bem esse meio para que eles peguem as possibilidades que esse meio está oferecendo e internalizem. Isso aqui é uma das premissas das regras e limites. As regras e limites vocês têm que apresentar para eles e eles irem adquirindo com o tempo, com a sua historicidade de vida. Juntando com isso, a quarta pergunta, quais são os exemplos de mediação? É mais ou menos isso. É você traçar um meio, você planejar um meio, você possibilitar o meio que vocês vivem, o contexto que vocês vivem, para que a criança tenha a possibilidade de dar significado a essas questões que estão permeando. Então não deixe muitas vezes que a criança transforme esse meio, mas sim que vocês deixem o meio transformado para que a criança internalize os conceitos deste meio. Para mim, para minha teoria, né, que é a história cultural, o meio social, o ambiente, não o ambiente, mas o meio social, a cultura em que a pessoa está inserida, que possibilita o seu desenvolvimento. Então é interessante que vocês transformem o meio de vocês para que tenham o máximo de possibilidade para a criança internalizar e dê sentido para isso, para ela. Então ela vê a possibilidade, dá sentido pessoal e daí ela transforma o meio de novo. Esse movimento cíclico é importante. Então os tipos de mediação é muito dentro da necessidade da criança e dentro da possibilidade de cada um e os valores morais de cada um. Então, mas é sempre interessante de que esse meio sempre seja transformador para a criança. E não um meio imediatista, em que a criança pede e tem, ou que a criança pede e não tem,
em que a criança seja puro reflexo de reagir a alguns estímulos e necessidades. Não. Mediado é você planejar as possibilidades de um meio para que a criança vá internalizando isso ao longo da sua historicidade. Isso é mediação. Então pensa assim na questão da escola. A criança não aprende a ler, ela não sabe ler. Nasce com isso aprendido, com isso adquirido. E lá tem várias metodologias que os professores vão se utilizando para dar a possibilidade dessa criança internalizar aqueles conteúdos. Em casa é a mesma coisa. Então, comportamentos, formas de pensar, desejos, tendências vão ser muito dentro das possibilidades em que a família, suas principais mediações vão oferecer para essa criança.